E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel Meu nome é Isadora. e sejam muito bem-vindos ao No Mundo A2. Bom, hoje nós estamos saindo para poder comprar o tapete do nosso carro. Pois é, por aqui, cara, não sei se é só na nossa concessionária, mas vendem. Eu estava acostumado a comprar carro sem vidro elétrico, sem sensor de ré, sem ar-condicionado, daqui uns dias até sem pneu no Brasil. Só que por aqui o carro vem completinho, só que eles consideram o tapete do carro como opcional, e justamente por isso o nosso veio sem. E como está um período chuvoso, e olha que a gente trouxe chuva aqui para a Austrália, um país que é sol praticamente o ano todo, tá muito ruim ficar sem tapete no carro, né? Porque acaba estragando o assoalho e tudo. Então a gente está saindo para poder ir comprar nosso tapetezinho e tal, poder escolher. E é isso. E aí hoje eu queria conversar com vocês sobre os motivos que nos trouxeram até aqui, até a Austrália. Hoje eu quero ter uma conversa bem sincera com vocês. Espero que esse vídeo possa ajudar você que está decidindo o seu próximo país ou o seu primeiro país para emigrar a decidir se a Austrália é ou não o país ideal para você. Bom, é claro que antes da gente escolher a Austrália, é lógico que a gente cogitou inúmeros países, como por exemplo, Canadá, voltar para a Irlanda, né? Cogitamos também Dubai, para quem não sabe, dá para fazer intercâmbio em Dubai e dá para matar uma baita grana. E, claro, a Austrália. Bom, a Austrália é um país que é muito forte economicamente e é um país consideravelmente estável. Os fatores que mais contribuem para essa questão financeira do país é a mineração, porque o país é muito forte nesse aspecto, a agricultura, a parte de tecnologia também, o país investe muito nisso e acaba sendo referência, assim como também o turismo, né? É um país realmente gigantesco, continental, com paisagens deslumbrantes, apesar de a gente ainda não ter conhecido elas pessoalmente, além da nossa própria cidade, né? Porque como vocês sabem, a gente recém chegou aqui pelo país, então tudo isso acaba gerando similaridades até com o nosso país materno, né? Que é o Brasil. E por isso mesmo muita gente fala que a Austrália é o Brasil que deu certo. Bom, vamos aproveitar que a gente está falando de finanças e vamos falar dos principais fatores que nos fizeram escolher a Austrália, que é justamente o salário. A Austrália tem um dos maiores salários mínimos do mundo. Para você ter noção, ela perde apenas para Luxemburgo e a diferença entre um país e outro é de apenas €1 de diferença na hora paga trabalhada. Para você ter noção, no momento da gravação desse vídeo aqui, a Austrália tem um salário mínimo de 24,80 cents por hora trabalhada. Cara, isso é muito alto mesmo. Só que é claro que não adianta o país ter um salário tão alto assim se tiverem muitos desempregados aqui no país, né? A Austrália tem um índice de desemprego baixíssimo. Para você ter noção, no último censo ficou em 3,7%. O outro tópico é o clima. A Austrália tem um clima muito similar com o clima brasileiro. Então isso facilita no momento da imigração, porque a gente não precisa se adaptar novamente a um novo clima, a uma nova rotina, que acreditem, isso não é fácil, viu? Agora, nesse exato momento, a gente está no período do inverno, é por isso que está chovendo bastante. Mas a Austrália tem a maior parte do seu tempo ensolarada. Essa loja que a gente veio visitar hoje aqui, ela fornece um desconto significativo para a nossa empresa. Então a gente tem um cashback aqui de 6% em qualquer coisa que a gente comprar aqui. E a gente veio procurar um carpete aí para o carro, como eu estava falando para vocês, já que ele veio sem. Opa, quase que eu passo. Só que eu tô achando que vai ser difícil. Eu acabei de medir lá no carro. E aí? E é muito diferente, tipo assim, é 2,5 palmos, a gente não tem treino, viu pessoal? É 2,5 palmos, aí tem um acelerador, tem que ter tipo um recorte para acelerador, e aí mais um pedaço e aí continua o resto do piso. Nossa. Caraca, porque eu tava falando que o pessoal, né, o da empresa mesmo, se for comprar da marca mesmo, Da marca. é $200. E só vem dois. Só os dois da frente, deixa eu mostrar aqui pro pessoal. E se a gente for comprar assim de loja, desses genéricos, né? Custa $50, $40. Só que aí as medidas, olha só. Isso, e ainda vem 4.
Só que as medidas é que eu não sei se vão rolar. Ó, 39 dólares, 41 dólares. Esse aqui, amor? Pois é, eu vou ter que medir aí no palmo aí. Ó, esse aqui, ó, deve ser mais parecido com esse, ó. Porque é 2 palmos, ó, não chega a ser 2 palmos, ó. Esse aqui. Então, pede pra ele, pra provar. Pra olhar lá, né? Acho que ele deve deixar. Pode ser. Ó, ainda vem os de trás. Esse é 43. E aí, o que você achou? Esse aí eu acho que cabe lá. Pode ser. Eu tinha gostado desse aqui. Mas não daria, né? Não. Leva esse. Tá. O cara falou que a gente poderia trazer aqui no carro o tapete para poder testar, né? E aí, se funcionar, a gente volta lá e paga. Muita confiança, viu? A gente que é brasileiro não está acostumado com essas coisas. E é coisas que deveriam ser tão simples, né? Tão normal, mas infelizmente não são. Pelo menos não pra gente. Vou testar aqui agora. Eu acho que vai dar certo, Miguel. Coloca lá que eu não vou por causa da câmera. Acelerador. Ficou em cima do acelerador? Deixa eu olhar lá. Fica muito... E aí, deu certo? Mais ou menos. Mas funciona. Ficou bom. Já tá todo sujo o nosso carro. Tá. Olha aí. Tem que comprar o quanto antes. Vou comprar. Vou lá pagar. Tá, vai lá pagar. Bom, então a qualidade de vida no país é simplesmente fantástica. É claro que isso daí vale um vídeo dedicado para o assunto, mas uma coisa que chamou bastante atenção, e principalmente para a gente que é imigrante, é justamente a relação da população com os imigrantes. Assim como no Brasil, a Austrália tem uma população multicultural. O Brasil também foi colonizado e teve uma origem bastante miscigenada, ou seja, a gente é um povo muito mestiço, muito misturado, e isso é muito legal, é muito bom essa diversidade cultural. A Austrália também é da mesma forma, talvez seja por isso que o pessoal sempre fica comparando a Austrália com o Brasil, e justamente por isso os imigrantes por aqui são tratados de forma completamente diferente dos imigrantes lá da Europa, do continente europeu no geral. A gente sabe que está acontecendo uma crise, né, bastante preocupante, principalmente em relação à imigração no mundo todo, principalmente ali nos Estados Unidos e na Europa. Então, saber que a Austrália, e presenciar isso agora, que a Austrália ela tem uma relação bastante amigável com os imigrantes e tudo mais. O pessoal por aqui é extremamente simpático, solícito, muito amigável mesmo. Eu e a Isadora, até o momento, nós estamos tendo uma relação bem legal em relação a isso, principalmente na área que mais importa, né? Que é no trabalho, no dia a dia. Então a gente tem curtido bastante isso. Claro que caso mude, caso a gente tenha alguma desavença, comece a perceber que isso não é bem dessa forma como a gente está pensando, nós vamos trazer isso à tona no canal, pode ter certeza disso. Porém, até o momento nós gostamos bastante e nós sentimos uma diferença gritante, né? Como vocês sabem, nós já moramos na Europa, então ver isso, a relação da população com os imigrantes, é realmente algo que foi muito bom de se ver. Bom, e é claro que o alto poder de compra da Austrália faz com que sua qualidade de vida seja diretamente impactada. Para vocês terem noção do que é que eu estou falando, o nosso mercado semanal de um casal está girando em cerca de 200 dólares semanais. Isso somente um do casal consegue fazer em um dia trabalhado. Vocês têm noção do que é isso? Cara, é fantástico. Fora que para você comprar bens materiais, né, também é extremamente acessível. E ligado diretamente a esse poder de compra, tem a possibilidade de você poder conhecer o mundo. A Austrália está localizada aqui próximo do Sudeste Asiático. Justamente por isso, facilita você conhecer países dessa região aqui. Países como Tailândia, China, Vietnã, Camboja, Mianmar, conhecer a Índia, por exemplo. Enfim, as possibilidades são inúmeras. Então isso, ao meu ponto de vista, é extremamente legal. Porque quando a pessoa vai fazer, por exemplo, intercâmbio na Europa, facilita e faz com que essa pessoa possa conhecer inúmeros países do continente europeu. Já aqui você tem a possibilidade de conhecer a Ásia como um todo e o Oriente Médio ali também. Porém, não descarta a possibilidade de você poder conhecer a Europa também. Porém, um pouquinho mais caro. Bom, agora um dos pontos mais importantes e que nos fizeram escolher a Austrália.
que é justamente o processo de imigração. É o que nos mantém aqui. A Austrália, ela fornece inúmeras formas de você imigrar para o país. Dentre elas, além dos tradicionais vistos de trabalho, que tem o visto temporário de trabalho ou o visto permanente de trabalho, tem o bom e famoso intercâmbio, que não é de hoje que vocês ouvem falar sobre isso aqui no canal. Na Austrália também é possível fazer intercâmbio, e com isso você pode estudar e trabalhar legalmente no país. Isso é um ponto muito favorável. Inclusive, pessoas que já fizeram intercâmbio podem estudar aqui também. Nós já falamos sobre isso em outros vídeos lá do canal. Mas o que eu quero falar é justamente do intercâmbio. Na Austrália, muito tempo atrás, era considerado um dos países mais caros para se fazer intercâmbio. Pela distância, pelos valores que a pessoa tinha que declarar para poder chegar aqui, e entre outros fatores. Porém, com o andar da carruagem, com o atual cenário que o mundo se encontra, os países que antes eram considerados baratos para fazer intercâmbio, hoje em dia já não estão tão baratos assim. Justamente por isso, a Austrália voltou aos holofotes e atualmente é uma opção muito viável para nós brasileiros fazermos intercâmbio. Por exemplo, a nossa boa e velha famosa Irlandinha. A Irlanda, no tempo que a gente foi fazer intercâmbio lá, o valor que nós tínhamos que declarar era de cerca de 3 mil euros por pessoa. Atualmente, esse valor ele mais do que dobrou. Hoje em dia, para você fazer intercâmbio na Irlanda, está girando em torno de 6.665 euros por pessoa. Isso é um valor muito grande. E não só isso, para você fazer intercâmbio por lá, por exemplo, que é um país que nós temos propriedade para poder falar, você tem que pagar um curso de mais de 6 meses de duração para poder ter a permissão de trabalho. Ou seja, você tem que pagar um curso consideravelmente mais caro para poder ter essa permissão de trabalho durante o seu estudo. Já que na Austrália, a partir de 3 meses, você já adquire a permissão de trabalho, e aí depois que você chegar no país, que você estiver trabalhando, que você já estiver com a sua vida caminhando por aqui, você pode estender o seu curso. E aí estende por 6 meses, por 1 ano, ou seja, pelo tempo que você desejar. Agora, uma coisa é certa, e eu tenho que falar para vocês, esses países, a Irlanda, a Austrália, Canadá, entre outros, está apertando cada vez mais o processo de imigração. Justamente por isso, muitos vistos de estudo estão sendo negados, inclusive renovações de quem já está morando nesses países. É justamente por isso que você tem que procurar uma empresa séria e responsável para fazer todo esse processo para vocês. Não é de agora que vocês ouvem falar da Mundus, por exemplo, que é justamente a agência de intercâmbio que nos apresentou a Austrália e fez com que nossos olhos abrissem para esse país maravilhoso. E eu acho que é justamente devido a Mundus ter tido essa conversa tão sincera com a gente, é que hoje nós estamos morando aqui na Austrália. Então, se você tem interesse em aplicar para o seu visto de estudos, ou pelo menos tirar algumas dúvidas, entender qual seria o melhor país para você imigrar, você e a sua família, eu recomendo que você clique no link que está aqui na descrição ou escaneie esse QR Code que está aparecendo aqui na tela e preencha o formulário para que a Mundus possa entrar em contato com vocês e você decidir se a Austrália é ou não o melhor lugar para você morar. E eu garanto que a Mundus faz um trabalho de excelentíssima qualidade. Vocês não vão se arrepender. E, só para lembrar, o contato e a consultoria com os agentes da Mundus é totalmente gratuita, beleza? A gente encostou agora aqui no shopping para comer um churrozinho. Olha só. Gostoso? Gostoso, né? É uma das minhas sobremesas favoritas. E voltando a falar ainda do intercâmbio, do visto de estudos, tem algumas coisas que eu queria falar que é muito relevante. Como, por exemplo, se você estiver pensando em fazer intercâmbio em casal, a Austrália é um dos países mais baratos para casal. Por quê? Porque enquanto nos outros países o casal tem que pagar ambos pelo curso, ambos têm que fazer a declaração financeira, enfim, tudo tem que ser em dobro, você tem que gastar em dobro. Aqui na Austrália, o estudante ele pode trazer dependentes, e quando eu falo de dependentes, eu não falo só de casal, pode ser um filho também. Eles também entram como dependentes no visto de estudos, que é outra parte aí desse setor da imigração da Austrália, que é o visto para famílias, né? Para reunificação familiar, para reagrupamento familiar, se você tiver com visto de trabalho ou com visto de estudos. E aí, vamos supor que eu e a Isadora estamos querendo ir para a Austrália.
Se somente ela vir como estudante, eu posso ser dependente dela e eu vou ter os mesmos direitos que ela. Ou seja, eu também vou poder trabalhar no país legalmente. Lembrando que o visto de estudos, ele permite você trabalhar part-time, ou seja, meio período, e durante as suas férias você pode trabalhar em período integral. Porém, o seu dependente, ele também vai ter os mesmos direitos que você, tá bom? Ele vai ter que trabalhar part-time e durante as férias trabalhar em tempo integral. Então você tem que respeitar todas essas regras para que não tenha complicações e problemas na hora de renovar seu visto. Mas afinal de contas, no andar da carruagem, conversamos muito com a Mundus, eles nos ajudaram demais. Só que eu e Isadora, nós percebemos que nós nos encaixávamos em outro tipo de visto, que era o Working Holiday Visa, que é justamente o visto que nos trouxe até aqui. Porque esse visto, se você atender todos os requisitos, nós já falamos sobre ele em outro vídeo, pode conferir lá se você tiver mais interesse. Ele permite que você trabalhe em tempo integral, não tem limitação de horas trabalhadas. Você pode morar em qualquer lugar que você quiser da Austrália, só que você tem que cumprir alguns critérios e depois que você estiver aqui no país, você tem que cumprir também algumas coisas para poder renovar e estender seu visto. Como, por exemplo, trabalhar por um período em áreas remotas. Você pode trabalhar em hotel, pode trabalhar com atendimento ao público, ao turismo, hospitalidade no geral. Você pode trabalhar em fazendas, enfim, são inúmeras as possibilidades. E além desses vistos, claro, tem o visto para refugiados, tem um visto também que é para empresários, né, para pessoas que querem investir, querem empreender aqui na Austrália. Também tem essa possibilidade de você vir com esse tipo de visto. Ou seja, vocês entenderam que o processo de imigração para a Austrália ele é extenso, grande mesmo. Você tem inúmeras opções de chegar até aqui. E eu acho que foi isso que chamou muito a nossa atenção aqui no país. E agora, por último, e não menos importante, é a possibilidade que a Austrália te dá de viver aqui para o resto da sua vida, se assim você desejar. Bom, para você que não sabe, aqui na Austrália é possível nós brasileiros buscarmos a nossa residência australiana e quem sabe a nossa cidadania australiana morando aqui no país. Seja você um profissional qualificado ou não, já que a Austrália ela te dá a possibilidade de você se profissionalizar no país. Ou seja, mesmo você que ainda não tem uma qualificação significativa para o país, chegou aqui como estudante de intercâmbio, estudante de inglês, começa a se profissionalizar, faz um curso técnico, passa para uma graduação, consegue um trabalho na sua área, vai adquirindo pontos, já que o sistema de imigração aqui é por pontos, para aí sim você aplicar para sua residência permanente aqui na Austrália e depois de pouco tempo se tornar um cidadão australiano. Bom, isso é o sonho de muitos brasileiros e a realidade também de muitos brasileiros aqui pela Austrália, porque muitos trilharam esse caminho e alguns até pularam algumas etapas, uma vez que a sua qualificação passada do Brasil, a sua experiência, as suas qualificações que você foi adquirindo ao longo dos anos, elas não são perdidas quando você chega aqui na Austrália. Tem uma forma de você, como é que eu posso falar, validar tudo isso que você fez, todo o seu passado, trazer para a Austrália e mostrar para o país que você é um trabalhador, que você é um cidadão qualificado para poder viver aqui no país e em busca da sua tão sonhada residência permanente aqui na Austrália. Esse é, se não, um dos pontos mais importantes e que eu diria que mais me chamou a atenção nesse país. A possibilidade de fazer um imigrante, né, humilde assim como a gente, viver aqui pelo resto da vida, se assim a gente desejar e se assim a gente for capaz de fazer. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Esses foram os principais pontos que nos fizeram escolher a Austrália para ser o nosso próximo país. E se você está aí no Brasil ainda escolhendo o primeiro país para morar, eu diria que a Austrália é sim uma das principais e melhores opções que você terá, tá, na atualidade. E se você está em algum outro país fazendo intercâmbio e já está visando o seu próximo país para morar, foca na Austrália, que eu tenho certeza que você também vai curtir. É um país fantástico. Eu e Isadora, nós já moramos em país que nos deu uma qualidade de vida fantástica, excepcional, e a Austrália não decepcionou. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço em todos vocês, fiquem com Deus e tchau, tchau!